Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que o Teu Espírito esteja sobre nós, fazendo-nos entender a Tua palavra. Quero estar com essas pessoas, todas elas que estão estudando a Bíblia, porque estão querendo serem salvas, estão querendo estarem preparadas. Por isso, Pai, aqui está a Tua palavra. A Tua palavra. Precisamos estudá-la e colocá-la em prática. Peço a Ti que agora venha estar conosco, em Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo. Eu quero aqui convidar você para que você possa abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá certo? Eu quero que você, comigo, possamos ir até o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Abra aí a sua Bíblia, amigo. O livro de Gênesis no capítulo 14, ok? Aqui começa a Bíblia falando desse assunto. Então, Gênesis no capítulo 14, verso 20. Esta passagem é a primeira passagem aqui que fala a respeito do dízimo. Eu quero que você acompanhe comigo aí da sua Bíblia. Então diz o seguinte: eu gosto sempre de ler um verso antes do versículo. Então, o verso 18 diz aqui: então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, meu amado, aqui eu quero que você preste bastante atenção. Você percebe aqui que eu li o versículo 18. Não foi verdade? Eu li o versículo 18. Depois li o versículo 19. E depois, então, eu li o versículo 20. Você percebeu que a ênfase aqui é colocada só no final do versículo 20? Quando diz essas palavras aqui: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aí, as pessoas se firmam aqui e dizem o seguinte: Abraão, nosso pai na fé, ele devolveu o dízimo de tudo. Está escrito na Bíblia. Agora, você tem que perceber, aqui voltando aqui no início, aqui do capítulo 14, você percebe aqui que Abraão estava voltando de uma guerra, quando ele foi socorrer o seu sobrinho Ló. E Abraão estava voltando com os despojos da guerra. Antigamente, quando faziam guerras, dominavam aquela cidade inimiga, ela era saqueada. E todos os seus pertences valiosos, ouros, pratas e outras coisas, mas o rei seria preso ou seria morto e a cidade seria saqueada. Então, Abraão foi defender Ló, o seu sobrinho, e ele, aqui você percebe, que Abraão, ele voltava de uma guerra. E ali ele trazia aqueles despojos da guerra. E foi daqueles despojos que Abraão devolveu o dízimo.
Abraão devolveu o dízimo. Esse microfone ele deu um probleminha justamente hoje quando eu estou trabalhando. Então Abraão ele devolveu o dízimo do despojo. Você não vai encontrar aqui na Bíblia depois, porque Abraão ele foi um homem rico. Você observa que Abraão foi um homem riquíssimo. Mas você não vai encontrar aqui depois na Bíblia mostrando que Abraão ele continuou com esta prática. Certo? Ele continuou com essa prática. Então você percebe aí que, por aqui você percebe que, vamos para frente que você vai ver na Bíblia. Então aqui diz o seguinte: bendito seja o Deus Altíssimo, disse esse Melquisedeque, né? O rei de Salém, Criador dos céus e da terra. Né? Diz aqui, ó, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos a Abraão em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Certamente ali, Abraão ficou tão feliz com essas palavras de Melquisedeque, esse reconhecimento, que ele quis ali partilhar. Ele quis partilhar daquilo que ele havia conquistado naquela guerra. Você pode conferir na Bíblia. Eu não tenho precisão de inventar absolutamente nada. Isso é o que está aqui. Certo? Aí então, você percebe que aqui no capítulo 14 de Gênesis está falando esse assunto. Melquisedeque, ele estava ali com Abraão, não para poder abonar, ou para poder dizer que tem que devolver dízimo. Não foi isso. Melquisedeque, ele prefigurava um sacerdócio superior. Ele estava ali dizendo, ali, por estar ali conversando com Abraão, certo? Que viria futuramente um sacerdote superior ao sacerdócio araônico, aquele de Arão, dos levitas, tá certo? E o fato dele ter recebido e oferecido vinho e pão, e ele ter recebido esse dízimo do despojo, o nosso entendimento deve estar voltado para o que veio depois deste sacerdócio levita. Esse sacerdócio que era ministrado por Arão e os seus filhos, os levitas. Eram 12 tribos e dos filhos de Israel. E uma tribo era a tribo de Levi. Esta tribo, ela não tinha herança na terra. Deus escolheu essa tribo para que essa tribo lhe servissem com cânticos, com louvores, que ficassem responsáveis pelo armamento e desarmamento do santuário, acender as lâmpadas e outras coisas mais, certo? Era a tribo dos levitas. Então, como essa tribo não tinha herança na terra, então Deus ordenou que naquele sacerdócio levita, certo? Os levitas recebessem o dízimo das outras 11 tribos, tá certo? Para que eles pudessem ali se alimentarem e fazer o trabalho de Deus. Esta foi uma providência divina. Mas aí este encontro de Melquisedeque, rei de Salém, a Bíblia diz que ele não tinha genealogia, como Jesus Cristo também. Então ele prefigurava ali o sacerdócio, né, de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a ordem? Porque o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio araônico de Arão. Porque Arão não era rei.
a tribo de Levi não era sacerdote e rei, mas aqui estava o rei de Salém. Ele era rei e era sacerdote, mostrando que viria Jesus Cristo como nosso rei e como nosso único sacerdote de uma ordem superior. Então, você deve entender. Então, pegaram esse finalzinho do verso 20, onde diz que Abraão devolveu o dízimo de tudo. E aí firmaram aí esse ensinamento. E lá no sacerdócio levita, era assim, era necessário, porque tinha um propósito, que era para o sustento da tribo de Levi, certo? Mas Jesus Cristo viria, e ele não é da tribo de Levi, meu amigo. Ele é da tribo de Judá. Né? Uma tribo que Moisés não falou nada a respeito de dízimo, certo? Então você percebe que o estudo da Bíblia é uma coisa impressionante. Quando você estuda e acredita e crê no que está escrito, você passa a viver, na verdade, porque a Bíblia vai mostrando para você esses pontos, tá certo? Agora, eu compreendo que as pessoas têm receitas, têm despesa para manter uma igreja aberta, para manter um templo funcionando, meu amigo. Primeira coisa, precisa do CNPJ. E esse CNPJ, ele é fornecido pelo Estado, para que a igreja abra as suas portas e ela funcione ali como uma igreja autorizada, reconhecida por um homem na terra, por um homem cabeça, por um homem pontífice, por um homem que tem autoridade na terra. Então, para ser uma igreja, tem que ser reconhecida por ele. E ela tem que ter lá nela o mesmo batismo dele também e a mesma doutrina. É isso que diz a profecia. Mas, meu amigo, eu sei que as pessoas, elas querem contribuir. Elas querem ali, há um pedido e elas contribuem. Mas você tem que analisar na Bíblia. Não que você não esteja, aí podendo ou não contribuir. Isso é uma coisa que você escolhe contribuir ou não. Mas o que eu estou mostrando hoje é a respeito da Bíblia, é a respeito do que diz a palavra de Deus. Aqui você percebeu o encontro aqui de Melquisedeque com Abraão, mostrando que logo depois viria um sacerdote superior, um sacerdócio superior ao sacerdócio levita, sacerdócio de Arão, tá certo? Da tribo de Levi, tá certo? Mesmo porque você pode perceber hoje que ninguém é levita. Quem se coloca para receber dízimo não é da tribo de Levi. Você está entendendo? Por quê? Porque Israel pecou e Deus espalhou Israel por toda a terra. Então hoje você vai encontrar Israel em toda a terra, porque ele está espalhado por causa da desobediência contra Deus. Lá em Jerusalém, o povo de Jerusalém estava deixando de adorar o Deus único e verdadeiro para praticar a idolatria, adorando deuses falsos. E Deus então permitiu que Jerusalém fosse, no ano 70, fosse invadida e saqueada, e levada como cativa, como escrava para a Babilônia. E lá passaram 70 anos. Muitos não puderam voltar, morreram lá, mas muitos voltaram, e voltaram para a sua terra, certo? Então, eu quero que você entenda isso, o que a Bíblia está nos mostrando. Então, essa passagem que está aqui em Gênesis, no capítulo 14, esse hoje é o entendimento que eu tenho. Ali, para mostrar do sacerdote superior, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Tá certo? Então,
dessa passagem, eu quero convidar você para ir para outra passagem, que é Gênesis capítulo 28. Tá certo? Venha comigo. Gênesis capítulo 28. Certo? Porque aqui nós iremos caminhando com a Bíblia, caminhando, mostrando, e até que nós chegaremos aí ao conhecimento pleno da palavra de Deus. Gênesis capítulo 28, verso 22, tá certo? Aqui também fala o seguinte. Aqui já está trazendo o sonho de Jacó, lá em Betel. Aqui capítulo 28, verso 10. Você pode acompanhar, né? Porque Abraão, Isaac e Jacó. Então, Jacó aqui teve um sonho. Aqui conta que ele teve um sonho aqui, no verso 11. E diz aqui, ó, Jacó partiu de Berseba, foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho, verso 12, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha aí, esse sonho está mostrando aqui, esse sonho de Jacó, esse mesmo sacerdócio, esse mesmo Jesus, que seria o sumo sacerdote. Por quê? Porque Jesus hoje, ele está sentado ao lado do Pai. A Bíblia diz no livro de Isaías 59, verso 2, que o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Então, você há de convir comigo que há um abismo entre o ser humano pecador e Deus. Como que o ser humano seria alcançado? Então, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, como diz a Bíblia, né? E ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse filho que Deus enviou é o único mediador. 1 Timóteo 2,5, olha lá para você ver. Entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, esta escada, revelada no sonho de Jacó aqui, representa aqui o quê? A atuação de Jesus Cristo hoje, entre nós e Deus. Sendo aqui o intermediário, porque o homem, ele é pecador. O pecador não pode salvar o pecador. O pecador não pode salvar o pecador. Será salvo o pecador por meio de Jesus, que se fez pecador, mas não pecou. Se fez como um de nós, mas não pecou. Então, Jesus, meu amigo, ele tem aquela natureza divina. Ele nasceu do Pai, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, ali quando ele veio na natureza divina, na natureza do próprio Deus, pura, santa, pelo Espírito Santo. E ele foi gerado, não foi criado como homem, ele foi gerado no ventre de Maria. Ali ele precisou de um corpo. Lá no livro de Hebreus capítulo 10 fala o seguinte: sacrifício e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparaste. Por quê? Porque ele precisou de um corpo. E este corpo teria que ser um corpo humano, como nós. Certo? Então, ele recebeu a natureza humana através daquele corpo que ele recebeu de uma criança. E depois, ele viveu o seu ministério na terra como homem, testemunhou do Pai. Nunca disse que era o Pai, sempre disse que era o Filho enviado do Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Não é? Não é verdade? Ele falou aí quando ele estava lá em Jerusalém que ele se perdeu. Né? Ele se desgarrou de Maria e José e
Depois foi encontrado e perguntaram para ele: o que você sumiu? Por quê que você saiu de perto de nós? Vocês não sabem que eu vim fazer a vontade do meu Pai? E lá na cruz, quando ele deu o último brado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então ele nunca disse que ele é o Pai, ele sempre disse que ele é o Filho. Ele tem a natureza do Pai, mas recebeu a natureza humana para morrer em meu e seu lugar, certo? Para que não venha alguém dizer que Deus morreu no lugar do homem. Por isso o homem será salvo. Quem morreu no lugar do homem foi o homem. A natureza humana de Cristo morreu na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos prosseguir, porque o vídeo tem limite. Em nome de Jesus.